pílula. Ao acordar, a gente está literalmente alinhando a nossa frequência energética, né, para o nosso dia, para realmente conseguir que o nosso dia tenha propósito, que o nosso dia a gente consiga realmente viver tudo isso de forma plena, na nossa plenitude, né, se conectar com a nossa natureza e com esse universo ao nosso redor da melhor forma possível. E antes de dormir é um outro portal. Por quê? Porque é um outro portal da gente refletir como isso aconteceu e se reprogramar para o próximo dia, né? Então é um momento que a gente tem ali um assessment, né? Uma análise e pode realmente trabalhar esse autoconhecimento para criar um planejamento melhor para o próximo dia. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu treino, o momento antes de dormir ele tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente fazer qualquer coisa naquele momento ali, não naquele momento. Faz qualquer coisa num outro, mas não naquele momento. O seu cérebro está altamente programável ali. E aí você vai, sei lá, assistir um filme ou uma coisa pesada, uma coisa que não tem uma energia boa, que vai te direcionar completamente o oposto do teu propósito. Não naquele momento ali. Talvez em outro momento do seu dia. Então naquele momento ali que você está entrando nessas ondas de auto-hipnose, antes de entrar em sono profundo, que é delta, né, que é o sono profundo, o sono regenerativo, recuperador, você precisa se preparar para isso. Então você vai ali, relaxa, observa a sua respiração, tem uma autoconversa com você mesmo, entendendo como foi o seu dia, prepara o seu próximo dia, mentaliza o próximo dia. Hoje o alimento não tem mais o que ele tinha há 30, 40, 50, 100 anos atrás. Então esse é o primeiro ponto. Tu pega hoje 100 gramas de brócolis, 100 gramas de brócolis de 50 anos não são mais o mesmo, em termos micronutricionais, em termos de polifenóis, de flavonoides. Além disso, um segundo ponto, a poluição ambiental aumenta a demanda por nutrientes. Hoje o mundo é muito mais poluído do que era no passado. Terceiro ponto, as pessoas em média demandam muito mais do seu corpo do que demandavam. Eu quero dizer, elas fazem menos exercício do que deveriam, dormem menos do que deveriam ou gostariam, comem pior, comem mais alimentos processados de pior qualidade e ainda querem uma performance melhor, física, mental, emocional, etc. Quando tu olha tudo isso, fica óbvio que a necessidade de suplementação é para 100% da população. Cada um na sua especificidade, cada um na sua necessidade. Mas não vai encontrar uma pessoa no planeta Terra que não se beneficie de algum suplemento em algum momento. Is some of the struggle and challenge that maybe older generation athletes had to go through to get to that point, does it create a different skill set? Do you have a more resilient person? Even the concept of, and this is a really delicate concept, the concept of mental health in sport. It's very good that as a society and as sport, we're more conscious of it and we're aware and we can help people through hard times. But sometimes you wonder, does the pendulum swing too far? And can an athlete today distinguish the difference between something that's just really, really hard and a challenge that's very uncomfortable, or something that's a true threat? So I think challenge versus threat maybe gets a bit blurred now. Again, I want to be really careful talking about this because I think the last thing I want to do is give the impression that I'm not really conscious about how we treat mental health and mental health challenges. But we also have to be, I think, really conscious of mental challenge versus mental health threat. And if you get caught in the middle, maybe sometimes people pull away from something thinking it's a threat when really it's a challenge.
sair do conforto para ir para a startup foi algo muito, muito difícil, mas que eu contei na palestra lá, né? Eu estava muito confortável no mundo corporativo, muito estável, mas é quase que eu recebi esse chamado, essa missão de você tem que fazer essa outra coisa, e foi de uma forma meio traumática, né? Que eu estava bem, aí o Noah, meu filhinho de 5 anos, pegou uma doença muito grave, né? Chamada Kawasaki, que é as veias internas do corpo inteiro, elas inflamam, é uma doença raríssima. O tratamento, quando é diagnosticado, funciona quase sempre, no caso dele não funcionou, então raro a doença, raro o tratamento e não funcionou, e graças a Deus a gente estava no lugar certo, na hora certa. O maior centro dessa doença do mundo é em San Diego, onde eu moro, e minha esposa foi contra ir no plano de saúde, foi lá nesse lugar por instinto, e foi o que salvou o Noah. E lá eles estavam fazendo um trial de uma droga nova que ninguém conhecia, e 24 crianças estavam fazendo esse trial. O Noah fez esse trial, eu tive que dar injeçãozinhas na perninha dele por 30 dias, ele tinha 1 ano e meio, e milagrosamente os aneurismas que ele tinha no coração, que normalmente não vão embora, sumiram 100%. Aí a médica lá, a chefe da pesquisa, que pesquisa isso há 10, 15 anos, ela falou, nossa, isso é ela é emocionada, ela falou assim, isso foi um breakthrough, tipo um milagre, né? Um milagre. E aí eu falei, e vários sinais, assim, eu falei, cara, isso é um chamado para eu fazer algo maior, assim, sabe? E aí foi que eu decidi fazer o pacto e nunca mais olhei para trás. Legal, e uma das coisas que você tem na tua cabeça é devolver tudo isso que você está recebendo da vida para as pessoas que precisam, né, para o sistema, para a sociedade, para todos nós, né? Isso é uma história de vida muito bonita. E eu fiquei emocionado quando você estava fazendo a tua apresentação lá, porque passou um vídeo do Noah, né, andando de skate, arrebentando. Outro dia desse eu estava no meio de acho que um almoço, e você veio com o telefone, me apresentou a tua esposa, aí eu vi o Noah, né, ele com a camisa de skate também, um garoto saudável, feliz. Graças a Deus. Não, ele é Poxa, que bom. E é engraçado que sempre que eu parava no pacto, por algum motivo, que eu comecei como um projeto paralelo, né? Alguma coisa acontecia com ele, era convulsão, era febre, era quase o cara, volta pro pacto. Assim. Então a minha primeira ideia de ir para os Estados Unidos foi por conta que lá as oportunidades são bem maiores do que aqui no Brasil. Então a gente fez o máximo possível, passamos por momentos bem difíceis. Chorava muito quando eu assim, tive que deixar a Brenda aí sozinha. Eu penso até hoje nisso, deixar uma criança de 9 anos, ir pro outro lado do mundo, 12 horas pro pai, mas eu tive que estar forte ali o tempo inteiro. Não podia mostrar fraqueza, porque já tinha minha família julgando, amigos, caraca, vai deixar uma criança de 9 anos atravessar o oceano. Cara, mas eu acredito no potencial, acredito que a gente precisa fazer, mesmo com medo, para acontecer, porque se não fizer, na nossa condição, a gente vai viver dentro de uma comunidade, vendo bala passar para lá e para cá. Eu já vi minha filha dentro do bonde, que no Santa Marta tem um bonde, e o tiro comendo solto. Então é isso que eu não queria para minha filha, eu queria uma vida melhor, proporcionar. Então é isso que eu luto todo dia para ela. Se ela vai ser ou não a melhor do mundo no skate, a melhor do mundo no surf, para mim não interessa. Eu quero que ela seja uma pessoa, um ser humano incrível, que amanhã, depois ela vai ver, poxa, meus pais fizeram isso por mim, e querer ajudar outras pessoas também, querer olha de onde eu vim. A minha meta é essa, entendeu? Se ela vai ser ou não campeã, não me interessa. Aí é por conta dela, mas eu quero transformá-la num ser humano melhor, porque dentro de onde a gente vive é muito difícil. Quando você tem um ambiente de liberdade com responsabilidade, você dá chance da criatividade. E a criatividade é a base da evolução. Por isso que a empresa evolui, por isso que, inclusive, todas as pessoas evoluem. Agora, a liberdade sem responsabilidade, ela não é liberdade. Ela é libertinagem, é esculhambação. À medida que cresce a liberdade, vai aumentando a responsabilidade também. Vem uma em cima da outra, não tem moleza, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, bicho. Quando você tem a liberdade para criar, para fazer, se dá certo, o bônus da vitória é teu.
Se foi o teu chefe que te mandou fazer aquilo, mesmo que der certo, tu não tem o bônus da vitória. O bônus da vitória é pro chefe. Da mesma forma, se você tem liberdade, responsabilidade, tu fez o que tu achava que era certo, deu errado. Pum, deu errado. Tu tem o ônus da derrota. Porque se tivesse o chefe mandado fazer aquilo e tivesse dado errado, a pica era dele, não era tua. E aí tu aprende. Porque a gente aprende na dor, a gente evolui na dor, a gente evolui no erro. Então, mas tu tem que dar chance da pessoa errar também. E isso é uma forma de liberdade também. E o crescimento até da própria evolução dos seres humanos, dos animais, das plantas, tudo é assim. Vai tentando e vai acertando e vai indo até dar certo. No final das contas, qualquer negócio é feito de ideias e pessoas. Então, assim, quando você consegue juntar boas ideias com boas pessoas, chega o recurso, todas as outras coisas normalmente conseguem chegar. E lá no hotel, eu digo todo dia, o maior ativo que nós temos são as pessoas. Porque no começo, o que eu mais ouvi foi, não vai dar certo. E olha que eu estava saindo de uma experiência que não deu certo. Você vai trazer um público bom, um público de alto padrão, brasileiro que viaja para o exterior, como é que ele vai ser bem servido? Ele não vai ser bem servido. Onde é que está a tua mão de obra? Eu falava, estava aqui. É um pessoal que não é treinado, capacitado ainda, mas é um pessoal que gosta de servir, tem boa vontade. E aí a gente começou em 2002, o começo foi bem difícil, o primeiro ano foi bem difícil, mas depois a gente saiu gramando, saiu crescendo e assim, hoje o que a gente tem de melhor lá são as pessoas. O hotel evoluiu muito, nós temos sempre fazendo investimentos, mas o âmago são as pessoas e mais de 80% das pessoas são ali do município de Ipojuca e Nossa Senhora e Cabo Santo Agostinho. E uma coisa que sempre me impressionou muito, Walter, tá? E isso faz parte da admiração que eu tenho por você, é a sua capacidade de lidar com muita sabedoria com esses momentos delicados onde você tem que convencer o poder público e as autoridades a importância da prática, né, aqui principalmente em Nazaré, onde você foi gestor por 10 anos, mas a tua sabedoria, a tua clareza de lidar com todas essas entidades que estavam fazendo parte dessa cena e conseguiu manter o surf de ondas grandes crescer. Diria que há alguns momentos que são fundamentais nesta explosão. Um deles é claramente aquilo que eu chamo a democratização do acesso à Praia do Norte, à Praia das Ondas Gigantes, que basicamente foi não criar privilégios e abrir a porta a toda a gente que tivesse naturalmente a capacidade para surfar aquelas ondas e permitir que todos usufruíssem do fenómeno, nunca deixando de o respeitar. A ideia era muito simples, tem muito a ver também com o marketing e com a promoção. Se eu tiver uma pessoa a promover as ondas gigantes da Praia do Norte, terei um impacto. Se tiver 10, 15, 20, 30, 40, terei muito mais. Há uns 2 anos atrás eu me vi sem pegar onda. Eu acordava e dormia todos os dias e não pegava onda. Quando eu vi, eu fiquei 2 meses sem surfar. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque o surf foi que me trouxe aqui, em primeiro lugar. Então não posso nunca esquecer disso. O que me trouxe aqui foi o surf. Por mais que hoje em dia eu tenha outras prioridades, aquela tem que estar na minha lista de prioridades em algum lugar. Então eu falei, cara, tem uma coisa que eu preciso fazer para isso. Então o que eu resolvi fazer de uns anos para cá que tem funcionado bem, é que eu tenho focado o meu surf, vamos dizer assim, sempre nas viagens onde tem swell, onde tem ondulação. Então eu acordo, né, a previsão das ondas para as próximas 2 semanas, identifico aonde que vão ser os melhores dias daquelas próximas 2 semanas, já organizo a minha agenda, tanto família, quanto trabalho, da minha vida em geral, em função daquelas datas. E aí eu defino a minha vida, então eu consigo ficar esses dias que antecedem a viagem tranquilo, faço meus exercícios, mantenho a minha rotina de saúde, faço uma viagem de 3 dias, onde minha cabeça ela se volta toda para o surf. Então, ao invés de eu tentar compartimentalizar minha cabeça durante o dia, vou surfar, vou cuidar da minha filha, vou trabalhar e não fazer nenhum dos 3 direito, que é o que estava acontecendo. Eu não conseguia surfar direito, não conseguia ficar com a minha filha, porque eu ficava pensando no surf, e não conseguia trabalhar direito, porque eu pensava... Então, eu resolvi fazer assim. Então, quando eu estou no embalo, eu foco naquilo que é realmente importante, que é o trabalho e tal, e quando eu viajo, eu viajo. A maneira como, no final, eu aprendi mesmo, eu aprendi, a vida me ensinou isso, a me conectar com as pessoas,
foi através da verdade. Eu estava falando com você dentro d'água sobre isso. Era isso que eu ia te falar também. Assim, porque a verdade conecta. E eu te falei também que no início da minha carreira eu ficava muito preocupado com o que os outros iam achar de mim. E isso é uma prisão. Se você toma decisões, ou se você fala com base na expectativa do que você acha que o outro quer ouvir, isso é literalmente uma prisão. E as pessoas às vezes não compreendem isso. E eu tomei uma decisão eu comigo mesmo. Assim, não foi treinamento, não foi nada disso. Não teve nada. Foi real. Assim, um belo dia. Eu não sei nem que dia foi isso, mas em algum momento eu tive talvez essa reflexão. Eu falei, eu vou passar a falar as coisas que eu acredito. O que não quer dizer que eu vou agradar a todos. Eu também não me cobro de querer agradar a todos. Mas uma coisa eu me cobro. Assim, eu vou falar a verdade. Eu acho que isso é muito poderoso no sentido de você criar conexão real, independente de com quem você esteja falando. Porque, como eu falei, assim, para mim não tem. As pessoas sentem. Eu acho que as pessoas hoje, a tendência é que elas tenham uma necessidade de vamos dizer, uma recompensa imediata. Mas depois de um tempo você tem que entender que você vai ficar forte no dia que você se descobrir. Porque eu acho que o maior desafio também para mim foi os meus próprios pensamentos. Se você começar a acreditar num pensamento negativo que está vindo na tua cabeça, tu vai acreditar naquilo e vai se tornar aquilo. E muitas vezes esses pensamentos internos da gente são coisas do subconsciente, a programação que a gente foi criado lá atrás, que está jogando pra gente, sabotando a gente. Então, quando você entender e conseguir controlar os seus próprios pensamentos... Cara, eu li uma coisa no livro que ele fala o seguinte... Que livro? Poder da Mente Milionária. Ele fala o seguinte... O maior talento que alguém possa ter na vida é treinar a sua mente.